povo estranho. Eu sei que essa maratona do terror tá um pouquinho furada, não tá com tanto, né? Tô tão em dia assim com vocês. Mas vamos lá pra mais um filme, O Telefone do Sr. Harrigan. Eu assisti ontem, esse vídeo aqui tem spoilers. E eu fiquei bem impressionada como as pessoas meteram malha num filme que eu sei que cada um tem uma opinião. Eu sempre respeito a opinião de vocês. Amo quando vocês também respeitam se eu gostei ou não, né? E tem opiniões, mas a gente debate educadamente. Mas nessa questão eu achei que pegaram muito pesado, porque eu acho que toda vez que é Stephen King, as pessoas esperam que seja um terror com algo sobrenatural. E quem conhece o Stephen King a fundo, né? Assim, eu não sou a maior conhecedora, mas eu sou muito fã do cara. Já li diversos, né, livros dele, comentários aqui no canal. Enfim, acompanho tudo que o Stephen King lança, eu vou lá, compro, leio. Sabe que ele lida muito com a questão da saúde mental, da mente humana, a maldade da mente humana. Isso é uma coisa que é muito trabalhada em diversos filmes e contos dele. Um exemplo é o Louco Obsessão, que é sensacional e não tem nada de sobrenatural. Então, quando você fala sobre terror e você coloca uma premissa de terror com Stephen King, você imagina que você vai sentir muito medo, né? E muitas pessoas, às vezes, né, que até me acompanham aqui no canal e nunca leram Stephen King, quando leem, né, tipo um Carrie, acho que até tem parte sobrenatural, mas quando leem alguma coisa assim que não tenha nada sobrenatural exatamente, fala, nossa, mas não foi tão assim de terror. Porque a gente imagina que o terror é aquilo que vai ter uma pitada de fantasmas, de alguma coisa que não seja dessa vida, né? Então, a gente pode ser que se decepcione quem vá com muita sede ao pote com esse filme, achando que vai passar por momentos incríveis de terror. Eu não li o conto em que é baseado, tá? Eu acho que nunca nem foi lançado no Brasil, pelo que eu pesquisei. Mas O Telefone do Sr. Harrigan é um ótimo filme. Eu adorei as atuações. Eu sou suspeita pra falar de Donald Sutherland, um dos maiores atores, né, em vida, assim. E eu acho que de todos os filmes que eu já vi, até filmes muito ruins, como aquele Epidemia que eu não curti, a atuação dele é o que salva sempre. Nesse caso, a gente vai ter uma cidade pequena, um menino chamado Craig, ele começa ali com seus 7, 8 anos, ele perdeu a mãe, o pai tá sempre muito triste pela perda da mãe, nunca chegou a se recuperar desse luto, e ele é vivido depois, na época um pouquinho maior, né, mais adolescente, pelo Jaden Martel, né, que é o mesmo ator de It, que é um ator sensacional. A relação dele com o Sr. Harrigan vai se dar porque ele vai procurar alguém. Na verdade, ele vai escolhê-lo para ser, quando ele não consegue enxergar direito, para ler os livros para ele diariamente. Para isso, ele vai pagar esse menino $5. Essa relação começa quando ele tem ali os seus 7, 8 anos, ele entra na adolescência, no high school, né, já estaria com seus 16, 17, e ele segue lendo, recebendo aquela quantia. Só que, assim como o menino vai crescendo, as histórias que ele lê é muito... eu achei muito interessante ver... Eu sempre digo isso, a gente lê um livro de uma vez, numa época da vida, quando a gente lê anos depois, a gente tem, às vezes, outras percepções. Eu até trago isso aqui pra vocês no canal. E é interessante, isso acontece com os filmes também, que você tem uma visão de uma história quando você tem determinada idade ou determinado período da sua vida, que você ganha depois uma experiência, uma maturidade que você entende de outra forma. Então isso é mostrado brilhantemente nesse filme, foi algo que me agradou muito. Ao mesmo tempo, esse Sr. Harrigan, ele é um homem misterioso. Ele vive muito sozinho numa mansão imensa, num local onde ele poderia morar em qualquer estado, mas ele escolheu um lugar super afastado, e ali ele vive só com uma governanta e um jardineiro e recebe o Craig. É bem visível que ele não tem amigos, ele não recebe ninguém. E todo Natal ele entrega uma raspadinha pro menino que custa $1 e ele raspa e geralmente ele não ganha nada, enfim. Bom, a relação do menino com o pai também é bem interessante. Ele é um pai bem acolhedor, um pai que tenta ali, né, proteger o seu filho e que entende essa relação bacana entre duas gerações tão diferentes, com pensamentos diferentes, né, mas que acabam se conectando e trocando experiências. A questão do telefone também é muito bem colocada, porque quando ele muda de escola e vai para uma escola que é totalmente diferente da que ele está acostumado... Desculpa, gente, a minha cachorra vai começar a latir, porque ela é assim. E aí, como ele vai para uma escola que é totalmente diferente, ele passa pelo bullying, né, que é muito comum das escolas, infelizmente. Tem um menino ali que é desajustado, ele começa a implicar com ele do nada. Tem ali também os amigos que ele vai fazer. E tem uma coisa interessante que é bizarra, que são as turmas dos celulares. Os celulares passam a ser uma fonte muito importante de conexão entre os adolescentes. Então quem tem iPhone senta numa mesa, quem tem Samsung senta na outra, e quem tem outra marca que eu acho que nem vende aqui no Brasil, eu vou botar Motorola, senta na outra. Ele pede então ao pai pela primeira vez, ele nem tem pra quem ligar, porque a maioria das pessoas, os amigos, não tem celular, um celular pra ele se aproximar de uma menina ali que ele tá sendo crush dele. O pai dá, na mesma noite, ele vai ganhar, na noite de Natal, vai raspar e vai receber $3.000. E ele não sabe muito o que fazer e tal, enfim, mas ele acaba depois comprando um celular pro
Sr. Harrigan, que diz que aquilo ali é um absurdo, que aquilo são ondas cancerígenas. E a partir daquele momento, a relação deles muda. Ele passa a mostrar para o Sr. Harrigan como o celular e a tecnologia são importantes na vida hoje em dia e como elas facilitam a vida da pessoa. Então, de repente, aquele homem que era sisudo, que era toda vez essa tecnologia, ele passa a ficar igual a nós, olhando o celular toda hora, vendo notificação, vendo índice de Dow Jones, não sei o que lá. E é interessante, porque até a leitura que ele achava muito importante, enquanto o menino tá lendo, ele passa a ter essa visão de que ali é mais importante, está perdendo tempo e tudo, né? E ele é uma pessoa que não tinha nem televisão em casa. Bom, onde é que vai se dar o terror nessa história? O terror, ele entra a partir do momento que o Sr. Harrigan morre. E é o menino que encontra ele sem vida no meio de casa com um balão de oxigênio do lado. Um balão não, um galão, né? Um galão de oxigênio do lado. E aí, a partir desse momento, o menino vai enterrá-lo no momento do velório com o celular que ele tinha dado de presente pro senhor. E ele vai começar a receber, não ligações, mas mensagens daquele celular. E vai começar a ligar para aquele celular e receber chamadas em que ninguém fala nada. Enfim, ele imagina que ele está conversando com ele se abre com ele diversas vezes. Só que vai acontecer, claro, uma coisa meio sinistrinha, porque a partir do momento que ele reclama de algumas coisas da vida dele, como o menino que bateu nele, que pratica bullying com ele, né, e que estava vendendo maconha na escola, as pessoas começam a aparecer mortas. Quando isso acontece também, depois que ele já está na faculdade e tudo, com a professora dele, o rapaz que fez isso também vai aparecer morto. Então, assim, tem várias coisas que dá pra ver que tem alguém ali mexendo e ele imagina que seja o Sr. Harrigan e muitas das vezes ele se sente culpado por pedir isso ao Sr. Harrigan, mas ele acaba utilizando isso muitas das vezes achando que aquele ali é a forma certa de se vingar das pessoas na justiça, né? Não existe nem sempre 100% da vida é feito de justiça, é feito de injustiças. Bom, quando o Sr. Harrigan morre, também eu pulei essa parte, ele deixa pra ele quase $1 milhão, que é pra ele fazer a faculdade, que ele não tinha grana direito pra fazer, que o pai tava juntando há anos, e pra fazer uma pós-graduação e ainda ter um dinheirinho pra quando se formasse. Então, na verdade, essa conexão toda deles tem essa questão de terror, porque as coisas que ele deseja que aconteçam e conversa com esse senhor, que ele está imaginando conversar pelo telefone, acabam acontecendo. Ele, ao mesmo tempo que se assusta, ele também usufrui disso em momentos que ele acredita que seja muita injustiça. Por exemplo, quando esse rapaz que atropelou, estava bêbado, né, e matou a professora dele com o noivo, solto. Né? Ele é absolvido ali. Então ele acredita que essa seja a forma certa. Gente, eu particularmente vou dar nota de muito bom. Eu gostei muito do filme. Eu entendi totalmente a conexão, a mensagem que tem por trás. Não esperava que fosse um terrorzão de meter terror, de eu ficar noite sem dormir. Eu fiquei muito interessada em ler esse conto do Stephen King. Eu super recomendo pra vocês. Eu super respeito quem não gostou, quem achou péssimo, quem tinha outra visão. Mas eu particularmente gostei muito dessa história e não vou mentir pra vocês. Um beijo grande. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.